O silêncio da biblioteca antiga era interrompido apenas pelo som do papel pergaminhado sendo virado com mãos trêmulas. O estudioso sabia que estava cruzando uma linha perigosa, uma fronteira invisível entre a fé cega e a compreensão absoluta. Durante séculos, a teologia moderna, agindo como uma força que ele chamava de o esquecimento, tentou polir as arestas do divino, transformando o sagrado em algo palatável, suave e compreensível para as massas. Mas a verdade contida nas escrituras originais é muito mais sombria, complexa e fascinante do que as pinturas renascentistas sugerem. Ao mergulhar nos textos omitidos e nas visões proféticas, percebe-se que o céu não é habitado apenas por harpas e nuvens, mas por seres que desafiam a lógica biológica e a própria sanidade humana. Existe um peso no conhecimento proibido, um fardo que o estudioso sentia em seus ombros enquanto as velas derretiam lentamente sobre os mapas celestiais. Por que estas entidades foram escondidas? Talvez pelo medo do desconhecido que elas provocam. A fé moderna prefere o conforto da imagem de anjos com feições humanas, mas as escrituras descrevem algo que beira o terror cósmico. Mas o mistério bíblico não reside apenas nas alturas inacessíveis. Ele desceu à terra na forma dos Nefilim, os gigantes. O estudioso encontrou relatos de uma época em que a barreira entre o celestial e o terreno foi rompida por um desejo sombrio e uma traição sem precedentes. Os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, abandonaram sua morada original para gerar uma linhagem corrompida. Estes Nefilim não eram apenas homens de grande estatura, eram anomalias espirituais, herdeiros de um conhecimento proibido que quase levou a humanidade à aniquilação total. Eles representam o momento em que a perfeição do plano divino foi manchada pela vontade rebelde, deixando vestígios de uma era de heróis e monstros que a história oficial tentou apagar das crônicas do tempo. E nas profundezas abissais, onde a luz do sol nunca alcança, habita o Leviatã. Mais do que um simples monstro marinho, ele é a personificação do caos primordial, uma besta colossal que desafia a própria estrutura da criação. O estudioso leu com fascínio sobre as escamas impenetráveis dessa criatura e o fogo que emana de suas narinas. O Leviatã é a força que apenas o braço do Criador é capaz de domar. Ele representa a resistência da natureza contra a ordem, uma luta épica que ocorre nos confins do oceano e da imaginação. Ele nos lembra que, antes da luz existir, havia o abismo, e esse abismo ainda respira sob as águas escuras da nossa compreensão. No deserto escaldante, encontramos Azazel. Muitas vezes reduzido à figura de um simples bode expiatório em rituais antigos, ele é, na verdade, um ser cercado de sombras e isolamento. Ele representa o destino cruel de tudo o que é impuro e banido para além das cidades dos homens. Enquanto o povo buscava purificação, Azazel aguardava no deserto, um receptor silencioso para os pecados do mundo, uma entidade que vive na fronteira exata entre o julgamento e a solidão espiritual absoluta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Ao contemplar estas figuras, o estudioso percebe que o véu está apenas começando a se rasgar. O que chamamos de sagrado é, na verdade, habitado por guardiões e feras que não foram feitos para o nosso conforto, mas para a manutenção de uma engrenagem universal, que mal o estudioso sentia o suor frio escorrer por sua nuca, enquanto a luz da única vela na sala de estudos oscilava, projetando sombras que pareciam ganhar vida própria nas paredes repletas de tomos antigos. Se estas criaturas colossais e entidades ancestrais realmente patrulham as fronteiras da nossa realidade, qual seria, então, o verdadeiro papel da humanidade nesse imenso tabuleiro cósmico? Seríamos apenas espectadores de uma guerra invisível, ou talvez poeira insignificante nas engrenagens de um relógio divino que não fomos feitos para compreender? Essa dúvida corroía a mente do pesquisador, desafiando a segurança que a teologia moderna, aquele véu de esquecimento, tentara lhe proporcionar durante toda a vida. O conflito interno era evidente. A busca pela verdade exigia o abandono total do conforto da ignorância, revelando que o céu não é apenas um lugar de luz,
mas um território habitado por guardiões que desafiam a sanidade humana. Ele voltou seus olhos para as descrições de Ezequiel, onde a imagem infantilizada do querubim como um bebê alado é brutalmente desconstruída por uma visão de pesadelo e glória. Os querubins não são símbolos de ternura, são sentinelas de um poder avassalador que emana diretamente do trono. Cada um deles possui 4 faces que observam todas as direções da existência simultaneamente. O rosto de um homem para a inteligência, a força bruta de um boi, a majestade predatória de um leão e a visão transcendente de uma águia. Suas pernas são retas e seus pés brilham como bronze polido, movendo-se com a velocidade de relâmpagos entre brasas vivas de fogo ardente. O som de suas asas é como o estrondo de muitas águas, uma sinfonia de terror que anuncia a proximidade do sagrado. O estudioso percebeu que encontrar um querubim não traria a paz que os sermões modernos prometem, mas um pavor que paralisa a alma, lembrando-nos que o jardim de onde fomos expulsos é guardado por seres que não conhecem a hesitação ou a dúvida. Enquanto o Leviatã domina o caos indomável das águas, o Behemoth surge nos manuscritos como o contraponto absoluto na terra firme. O estudioso traçou com os dedos as gravuras amareladas que descreviam essa montanha de músculos e ossos, cujas costelas são como barras de ferro fundido, e a cauda se move com a força de um cedro gigante. Ele é descrito como o primogênito das obras de Deus, uma demonstração de que a criação bruta possui uma força que o homem, em toda a sua arrogância técnica, jamais poderá domar ou sequer compreender. Diante do Behemoth, toda a pretensão humana se dissolve em completa insignificância. Ele habita sob as sombras dos lotos, em lugares ocultos do pântano, sendo uma lembrança constante de que o mundo selvagem ainda pertence inteiramente ao seu Criador, e que a fragilidade humana é apenas um sussurro diante da eternidade de tal criatura colossal. Mas talvez o maior mistério não resida na força física ou na aparência monstruosa, mas na identidade ambígua e consumidora do anjo do Senhor. O estudioso encontrou passagens onde esse mensageiro fala como se fosse o próprio Criador, exigindo adoração e manifestando uma autoridade que nenhum outro ser celestial ousaria reivindicar para si. Seria ele uma manifestação direta da divindade, uma forma de tornar o invisível visível aos olhos mortais, ou uma entidade distinta, investida de uma glória que consome tudo o que toca? A tensão da sua presença é quase insuportável. É o fogo que arde na sarça sem consumi-la, a voz que chama no silêncio do Sinai, deixando claro que o contato com o divino é uma experiência que altera a própria fibra do ser. Não há espaço para o ego diante dessa presença. O homem se torna apenas um reflexo pálido diante da chama que tudo vê e tudo julga. O peso dessas descobertas trazia uma espécie de vingança silenciosa do tempo sobre os segredos que foram enterrados por séculos. O estudioso sentia-se cada vez menor, uma sombra tateando no escuro em um mundo habitado por gigantes espirituais. A história que lhe fora contada na infância era apenas um rascunho pálido da realidade vibrante e perigosa que agora se desdobrava diante dele. Ele compreendeu que a proteção oferecida pelo esquecimento era, na verdade, uma prisão para a percepção da verdadeira grandiosidade do cosmos. No topo dessa hierarquia de mistérios, ele deparou-se com os 24 anciãos. Quem seriam esses juízes sentados em tronos de ouro ao redor do trono central? Eles não são anjos comuns, nem parecem ser apenas homens redimidos. São observadores eternos, guardiões de uma sabedoria que antecede a própria fundação do mundo, agindo com uma motivação que transcende o tempo humano. Suas coroas são lançadas em um ciclo incessante de reverência e silêncio absoluto. Contudo, enquanto as páginas de couro velho eram viradas, ele percebeu que o mistério não estava no mar ou no deserto, mas nas engrenagens que movem a própria carruagem de Deus. O ar na pequena sala de estudos tornou-se subitamente denso, carregado com o cheiro de enxofre e poeira milenar, enquanto o estudioso avançava para os registros finais sobre o abismo. Se as criaturas anteriores desafiavam a biologia conhecida, a próxima entidade desafiava a própria noção de misericórdia. Abaddon, o exterminador,
Surgiu diante de seus olhos não como um simples demônio de folclore, mas como o soberano absoluto de um exército que aguarda o momento exato da colheita final. Rei sobre o poço sem fundo, Abaddon comanda uma legião de seres que a mente humana mal consegue processar. Gafanhotos com couraças de ferro, rostos de homens e cabelos longos de mulheres, cujas picadas não buscam a morte imediata, mas uma agonia prolongada que faz o tempo parecer parar sob o peso da dor. O estudioso tremeu ao compreender que Abaddon não é apenas o oposto do divino, mas uma ferramenta necessária de sua justiça severa. Ele é a personificação da destruição que precede a renovação, o guardião de um segredo que a teologia moderna, sob o véu do esquecimento, tentou apagar por ser terrível demais para os púlpitos confortáveis. A existência de Abaddon revela que, no coração do cosmos bíblico, existe um lugar reservado para o extermínio, onde o julgamento toma uma forma física e implacável, lembrando ao homem que o perdão não anula a existência do abismo que ruge silenciosamente abaixo de nossos pés. No entanto, o maior choque visual ainda estava por vir, escondido nas engrenagens mais profundas da própria carruagem de Deus. O estudioso encontrou as descrições dos Ofanim, e por um momento sua caneta caiu ao chão, manchando o pergaminho. Estes não eram seres com braços, pernas ou rostos reconhecíveis, mas rodas dentro de rodas, movendo-se de forma multidimensional em um espaço que desafia a geometria terrestre. Elas eram cobertas por uma infinidade de olhos que piscam em uníssono com a vontade suprema do Criador. Os Ofanim são a mecânica pura da glória, a carruagem viva que transporta a divindade através das camadas invisíveis da realidade. Onde quer que o Espírito Divino vá, as rodas o seguem instantaneamente, pois o espírito dos seres viventes habita nelas. A visão descrita era de um fogo reluzente, como o brilho do berilo sob o sol do meio-dia, e uma complexidade que beira a loucura para qualquer observador mortal. Não há rosto para buscar conforto, apenas o olhar constante e onisciente de milhares de pupilas que vigiam cada centímetro do espaço-tempo. Para o estudioso, a compreensão dos Ofanim foi o golpe final contra o esquecimento. Como poderíamos reduzir o divino a figuras amigáveis quando o trono de Deus é sustentado por máquinas biológicas de fogo, espírito e vigilância eterna? A jornada através desse bestiário sagrado trouxe ao pesquisador uma redenção inesperada e transformadora. O medo, que no início parecia paralisante e sombrio, transformou-se em uma reverência profunda e silenciosa, pela complexidade absoluta do universo. O estudioso percebeu que a tentativa da modernidade de esconder esses seres foi, na verdade, um ato de profunda arrogância, uma tentativa de moldar o Criador à imagem limitada das necessidades e confortos humanos. Ao aceitar a existência do Leviatã, dos querubins de 4 faces e das rodas oculares, a fé deixa de ser uma simples muleta moral e se torna uma exploração das profundezas da existência. A majestade de Deus não é confirmada apenas pela luz suave do sol, mas pela sombra gigantesca projetada por Behemoth e pelo som ensurdecedor das asas dos serafins que clamam sem descanso. O mistério não deve ser visto como um obstáculo para ser superado pela lógica, mas como o próprio tecido da realidade espiritual que exige de cada um de nós humildade, silêncio e respeito. A vela de sua mesa agora chegava ao fim, a cera derretida formando figuras retorcidas que lembravam as asas múltiplas das visões de Ezequiel. O estudioso fechou o pesado tomo, sentindo que sua alma estava, pela primeira vez, verdadeiramente desperta para a vastidão do sagrado. Ele compreendeu que a lição final desses 10 seres não é sobre o terror gratuito, mas sobre a imensidão que nos cerca. Somos pequenos viajantes em um cosmos habitado por sentinelas de fogo e juízes de ouro, e essa consciência de nossa pequenez é o que nos confere a verdadeira dignidade perante o Eterno. O silêncio da biblioteca não era mais assustador, pois ele agora sabia que, além do véu da nossa visão limitada, a engrenagem celeste continua a girar, movida pelos Ofanim e guardada pelos exércitos do abismo. A jornada termina com uma clareza cortante. O sagrado é vasto, perigoso e infinitamente mais estranho do que jamais ousamos imaginar em nossos sonhos mais selvagens.
Agora, ao encarar o escuro da noite e as estrelas que vigiam o mundo, o estudioso e cada um de nós somos convidados a olhar além do óbvio. Diante de tudo o que foi revelado, de todos os guardiões, monstros e rodas oculares que habitam as entrelinhas das Escrituras, resta apenas uma provocação final que ecoa nas profundezas do ser. Qual dessas criaturas mais assombra a sua alma e desafia a sua percepção do que é real?